Imagina viver numa sociedade em que ninguém sabe exatamente o que é verdadeiro. As pessoas elas vão compartilhar notícias sem verificar informações. As informações vão circular com muita velocidade nas redes sociais. E muitas vezes duas versões completamente opostas que falam sobre o mesmo fato vão parecer existirem ao mesmo tempo. Nesse cenário, tem uma questão que a gente precisa conversar. Será que a verdade ainda importa nessa sociedade contemporânea? E essa pergunta parece muito atual, principalmente porque ela nasceu de uma questão que veio da antiguidade, né, onde os filósofos eles também tentaram entender o que é verdade, por que a verdade é importante para a nossa vida em sociedade. Isso é um fato importante. E eu sou Rafael Haddad. Você está no canal Filosofólogo, que é um espaço dedicado a pensar filosofia aplicada a esse mundo em que vivemos. Porque muitas vezes os problemas do presente já foram pensados de alguma forma lá no passado pelos grandes pensadores, pelos grandes filósofos da história. Né? Então vamos lá. A circulação das informações falsas, principalmente, não é alguma coisa muito nova. Né? Os boatos, rumores, propaganda, elas sempre existiram. Mas a velocidade com que essas informações vão se espalhando, elas hoje tem uma questão muito inédita na história. Porque com pequenos cliques, rápidos cliques, uma pequena notícia ela vai virar afetar milhões de pessoas. E essas informações elas vão sendo compartilhadas antes mesmo de ser avaliadas, analisadas ou serem verificadas se são verdadeiras ou falsas. Né? E isso vai criar um ambiente em que a verdade vai se tornar cada vez mais difícil de ser identificada. E um dos filósofos que começou a refletir profundamente sobre isso foi Platão. Né? Num dos seus diálogos, que está escrito no livro talvez mais famoso dele, que é a República de Platão, no livro sétimo, ele fala sobre a alegoria da caverna. E nessa história, as pessoas vêm presas em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede, no fundo da caverna. Né? E essas sombras representam, para Platão, toda a realidade que existe para aquelas pessoas. Mas quando alguém sai do fundo da caverna e vê o mundo real, essa pessoa percebe que aquelas sombras eram apenas um simulacro. Isso é, parecia que era verdadeiro, mas era só aparência de alguma coisa. Na alegoria da caverna, essa alegoria, a alegoria da caverna, ela é uma metáfora que mostra exatamente como que os seres humanos conseguem confundir essência com aparência. Né? E que compreender a verdade do lado de fora da caverna vai existir um esforço, um questionamento, reflexão. E nós vamos ver que depois de vários outros séculos tem outro filósofo que também levantou uma questão bem provocativa com a edição natureza, chamado Friedrich Nietzsche. Né? O Nietzsche ele sugeriu que as verdades que a gente aceita, que a sociedade vai criando, na verdade são construções humanas. E para isso, Nietzsche ele vai dizer que essas verdades muitas vezes são resultados de acordos sociais, de interpretações, disputa de poder, o que não significa que tudo que é falado, que é corrido por aí, seja uma mentira, mas significa que a verdade ela pode ser influenciada por perspectivas, interesses, narrativas políticas, sociais, enfim. E essa reflexão vai se tornar ainda mais relevante quando a gente começa a pensar na sociedade contemporânea. Né? Por exemplo, a filósofa Hannah Arendt, ela também analisou uma coisa muito parecida com Nietzsche, quando ela começou a estudar os regimes totalitários que aconteceram no século XX. A Arendt ela percebe que uma das estratégias políticas mais perigosas não é a mentira, é destruir a ideia da própria verdade. Porque quando uma sociedade vai deixar de confiar em qualquer informação que apareça, tudo vai se tornar incerto. Né? E quando tudo parece incerto, vai se tornar cada vez mais difícil você tomar decisões. Decisões coletivas baseadas em fatos, em ciência, porque você questiona tudo. E é por isso que a crise da verdade ela não é só um problema de informações. Ela também é um problema político, social.
Uma sociedade, ela precisa de um mínimo nível de confiança nas informações para que tudo comece a funcionar, né? Seja no debate público, seja na decisão política, seja nas suas escolhas individuais. Tudo isso depende da possibilidade de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, né? Sem essa distinção, a separação verdade e falsidade, o espaço público ele vai se tornar uma confusão. E as redes sociais, elas têm uma coisa que é a capacidade de ampliar o acesso a essa informação. Mas também, como você ampliou informações, você amplia também a velocidade que as informações equivocadas começam a circular. Isso significa que, atualmente, a responsabilidade de verificar as informações não vai pertencer só a um jornalista ou a alguns especialistas de alguma área. Né? Também pertence àquela pessoa que consome a notícia. Porque essa pessoa que consome notícia, que compartilha a notícia, compartilha o conteúdo da notícia, é necessário, porque o nosso desafio hoje é que a gente nunca teve acesso a tanto conhecimento, mas também a gente nunca esteve tão expostos a interpretações que vão de encontro ao que a realidade diz. E isso vai exigir o que a filosofia sempre valorizou, que é o pensamento crítico. Questionar as fontes é um princípio. Comparar as informações, refletir antes de compartilhar. Essas atitudes, que parecem ser simples, elas são fundamentais para que a gente comece a preservar o espaço público da sociedade. Né? Porque, no fundo, a questão filosófica primeira, aquela que originou todas, vai continuar sendo aquela que inquietava os filósofos da antiguidade. Né? Por exemplo, como distinguir aparência de essência? Como é que a gente consegue evitar que essas informações falsas vão se tornando cada vez mais fortes que os próprios fatos? Né? E como que a gente consegue construir uma sociedade em que a verdade continue tendo valor? Porque se não tiver valor, para que verdade? Né? E é por isso que, se você gosta de discutir sobre filosofia aplicada nesse mundo contemporâneo, se inscreva aqui no canal O Filosofólogo. Mas aqui a gente vai analisar as ideias que vão ajudar a compreender melhor essa sociedade, né? É a sociedade que a gente vive. E eu vou deixar uma pergunta para que possa orientar essa conversa. Para você, nesse mundo com excesso de informações, o que é mais importante? Ter acesso a dados, informações, ou ou aprender a pensar criticamente sobre esses dados? Escreva sua opinião nos comentários, porque muitas vezes a filosofia começa exatamente com essa pergunta simples e que as respostas vão gerando outras respostas e acabam nos obrigando a olhar para o mundo de uma forma diferente. Seja muito bem-vindo e até!